Há 3 meses, recebi um caso que me fez reconsiderar os limites da ingenuidade humana. A história começou com um relatório policial, que a princípio tomei como uma piada cruel. Um homem de meia idade, que morava em um pequeno vilarejo perto de Chernigov, decidiu domesticar um javali. O javali, que pesava 1,5 centavo, tinha uma opinião completamente diferente sobre o assunto. Quando ouvi essa história pela primeira vez, por meio do meu contato no hospital regional, pensei, isso simplesmente não pode acontecer. Mas documentos, relatórios médicos e depoimentos de testemunhas contaram uma versão completamente diferente. Uma versão que me fez passar 2 semanas nos arquivos e mais um mês conversando com pessoas que conheciam Anatoly Petrenko pessoalmente. Anatoly morava em uma casa, herdada de seu avô, na periferia do vilarejo de Berezniak. 43 anos de idade, divorciado, 2 filhos moram com sua ex-esposa no centro regional. Ele trabalhava como mecânico no elevador de grãos local, mas sua principal paixão eram os animais. Os vizinhos me contaram como ele cuidava de gatos de rua, tratava de pássaros feridos e alimentava cães de rua. Anatoly tinha um sonho, criar algo como um zoológico particular ou um abrigo para animais selvagens. Ele estudou literatura especial, correspondeu-se com zoólogos, assistiu a documentários sobre treinadores de animais. Seu pequeno terreno gradualmente se transformou em um verdadeiro zoológico. Galinhas, patos, cabras, 2 porcos vietnamitas de barriga caída, que ele chamava de suas princesas. Consegui obter cópias de suas anotações. Anatoly mantinha um diário detalhado de observações do comportamento animal. A caligrafia era limpa, as anotações eram detalhadas. Marúzia recusou o mingau matinal hoje. Talvez ela esteja no cio. Pétia, era um ganso, reage agressivamente à cor vermelha, é necessário remover a tigela vermelha. O homem claramente entendia de animais e sabia como lidar com eles. A primeira vez que um javali apareceu em seu terreno foi no final de outubro do ano passado. Anatoly disse a seus vizinhos que o animal veio à noite, atraído pelo cheiro de comida de porco. Pela manhã, o proprietário encontrou coxos revirados e pegadas enormes. Uma pessoa comum teria chamado a inspeção de caça ou a polícia do distrito. Mas Anatoly não era um homem comum. Ele começou a deixar comida especialmente para o javali. Primeiro na borda do terreno, depois cada vez mais perto da casa. Uma vizinha, Maria Ivanovna, com quem conversei no dia seguinte à minha chegada ao vilarejo, mostrou-me o local, atrás da cerca, onde Anatoly havia colocado o comedouro. Ele me disse, tia Masha, ele está com fome, o inverno está chegando, onde ele pode conseguir comida? Lembrou a senhora idosa, balançando a cabeça. O javali era enorme. De acordo com as descrições de testemunhas oculares, seu peso chegava a 150 quilos, com presas de 5 centímetros. Os caçadores locais me disseram que essas feras não eram mais animais, mas tanques naturais. Um golpe com o casco pode quebrar as costelas de um homem, e as presas podem rasgar uma artéria. O javali não conhece o medo e não faz concessões, mas Anatoly o via apenas como um grande porco que poderia ser domesticado com paciência e bondade. Ele estudou os hábitos do javali, fez anotações sobre suas preferências alimentares e o horário em que aparecia. Aos poucos, o animal se acostumou com a alimentação regular e começou a vir todas as noites. Anatoly até lhe deu um nome, Boris. Em novembro, ocorreu o primeiro incidente perturbador. Anatoly contou o fato ao policial do distrito, cujo relatório encontrei nos arquivos. O javali não encontrou comida no lugar de costume. O proprietário estava atrasado com a alimentação por causa das horas extras e, furioso, destruiu metade da horta. Macieiras jovens foram arrancadas. Um galpão de ferramentas foi quebrado e um canil de cachorro foi derrubado. Qualquer pessoa sensata teria entendido a dica. Mas Anatoly interpretou a situação à sua maneira. Boris estava preocupado que eu tivesse desaparecido. Achou que algo havia acontecido comigo. Ele até comprou ração especial para animais selvagens, que custava 3 vezes mais do que o normal. O diário desse período está repleto de registros entusiasmados sobre o progresso na domesticação e a crescente confiança. O ponto de virada ocorreu em dezembro. Encontrei uma testemunha, um garoto de um quintal vizinho que tinha visto Anatoly tentar alimentar o javali com suas mãos pela primeira vez. O garoto me contou, tremendo com as lembranças.
Tio Tolha estendeu a mão com pão e o javali rugiu e se jogou na cerca. Achei que ele a derrubaria e comeria o tio Tolha, mas a cerca resistiu e Anatoly viu aquilo como um jogo. Boris está apenas demonstrando caráter, como todos os homens, disse ele aos vizinhos. No diário, havia um registro. O primeiro contato físico aconteceu. Boris aceitou a comida de minhas mãos, embora a tenha agarrado com muita força. Precisamos trabalhar a confiança. Reli essa anotação 3 vezes antes de perceber a natureza tragicômica da situação. Anatoly havia confundido um ataque agressivo com uma demonstração de amizade. Em seu mundo, os animais não podiam ferir a pessoa que os alimenta e os ama. Esse foi seu erro básico e fatal. Dezembro trouxe novas conquistas. Anatoly construiu um cercado separado para o javali perto da casa, instalou um comedouro e um bebedouro. O animal começou a ficar na propriedade por várias horas, explorando o território. O proprietário interpretou isso como o desejo de Boris de tornar-se parte da família. Em seu diário, apareciam planos para construir uma casa de inverno e pensamentos sobre a obtenção de uma licença para manter um animal selvagem. Os vizinhos começaram a evitar Anatoly. Maria Ivanovna me contou como parou de ir à horta à noite, e a jovem família da casa do outro lado da rua até pensou em se mudar. Aquele javali nos olhava como inimigos, disse-me a esposa do vizinho. Seus olhos são malignos, sempre prontos para atacar. Mas Tolha continuou dizendo que ele era gentil, apenas assustado. Um veterinário local, com quem consegui conversar, disse diretamente a Anatoly que manter um javali selvagem é suicídio. Eles não são domesticados, ele me explicou. Não é um cachorro ou um gato. Eles têm um cérebro diferente, instintos diferentes. Para um javali, um ser humano é uma fonte de alimento ou uma ameaça. Não há uma terceira opção. Mas Anatoly já estava vivendo em um mundo próprio, onde o amor pelos animais pode derrotar os instintos naturais. Ele comprou livros especiais sobre a domesticação de porcos selvagens e encontrou histórias na internet sobre pessoas que supostamente mantinham javalis como animais de estimação. A maioria dessas histórias, como descobri mais tarde, era uma farsa ou envolvia animais jovens criados em cativeiro desde o nascimento. Em janeiro deste ano, aconteceu o que deveria ter sido o aviso final. Anatoly decidiu introduzir um javali em casa, não completamente, é claro, mas apenas na varanda, para que Boris se acostumasse com a habitação humana. O animal entrou na varanda, mas em vez de estudar pacificamente a situação, fez uma verdadeira bagunça. Todas as prateleiras foram jogadas no chão, os potes de conserva foram quebrados e a geladeira foi revirada. O javali estava correndo pela varanda como uma armadilha, quebrando tudo. Anatoly tentou acalmá-lo, mas só o irritou ainda mais. No final, eles tiveram que abrir todas as portas e esperar que o animal saísse. O prejuízo foi de cerca de 20.000 hryvnias. Anatoly gastou todas as suas economias em reparos, mas em seu diário ele escreveu: "O fracasso também é experiência. Boris ainda não está pronto para viver em uma casa, mas está progredindo. Ele entrou em uma habitação humana pela primeira vez. Mostrei esse registro a uma psicóloga especializada no estudo do transtorno obsessivo-compulsivo. Ela me explicou que Anatoly estava em um estado que os especialistas chamam de autoengano progressivo. A pessoa acredita tanto em sua ideia que todos os fatos que a contradizem são reinterpretados em favor de suas crenças. A tragédia final ocorreu em fevereiro. Anatoly decidiu que era hora de confiança total entre ele e o javali. Ele planejou entrar no curral sem equipamento de proteção e alimentar Boris sentado ao lado dele no chão, como um igual com um igual. Ele havia escrito em seu diário no dia anterior. Na manhã de 15 de fevereiro, os vizinhos ouviram gritos. Maria Ivanovna foi a primeira a perceber que algo terrível estava acontecendo. Ela chamou uma ambulância e a polícia, mas não havia nada para ajudar. Quando os serviços de resgate chegaram, encontraram Anatoly no cercado. O javali estava por perto, guardando o que considerava seu território. Fiquei sabendo dos detalhes do que aconteceu por meio do relatório médico e do depoimento de testemunhas. Anatoly entrou no curral com um balde de ração, como já havia feito dezenas de vezes. Mas dessa vez, algo deu errado. Talvez seus movimentos tenham parecido ameaçadores para o javali. Talvez seu instinto de defesa territorial tenha entrado em ação.
A fera atacou instantaneamente e sem piedade. Boris se tornou uma máquina de matar em segundos. 1,5 centímetros de músculos e fúria não deixaram nenhuma chance para o homem. Anatoly tentou sair do cercado, mas o javali não o deixou nem chegar perto da saída. Os vizinhos ouviram os gritos por mais 10 minutos, mas ninguém se atreveu a intervir. O javali teve de ser abatido. O inspetor de caça, que chegou junto com a polícia, o fez. O animal defendeu seu território até o fim, não permitindo que as pessoas se aproximassem do corpo de Anatoly. Mesmo após a morte de seu mestre, ele considerava o recinto como seu lar e todos os outros como seus inimigos. O funeral de Anatoly foi tranquilo. Sua ex-esposa e filhos, alguns colegas de trabalho e vizinhos, compareceram. O padre que fez o serviço fúnebre me disse mais tarde que nunca tinha visto tanta confusão nos olhos das pessoas. Todos perceberam que a tragédia poderia ter sido evitada, mas ninguém sabia como. Os filhos de Anatoly, um menino de 14 e uma menina de 11 anos, mal conseguiam entender o que havia acontecido. Papai sempre disse que os animais são gentis se você os ama. Meu filho me disse enquanto eu falava com a família. Em suas palavras, pude ouvir não apenas a dor da perda, mas também o colapso de todo um sistema de valores que seu pai havia lhe transmitido. Passei muito tempo tentando entender os motivos de Anatoly. Conversei com seus colegas, seus vizinhos e estudei sua biblioteca. Gradualmente, o retrato de um homem que acreditava sinceramente no triunfo do bem sobre o mal, do amor sobre os instintos, foi se abrindo diante de mim. Ele não era estúpido ou irresponsável. Era um idealista em um mundo cruel. O psicólogo que consultei me explicou que essas pessoas geralmente tentam compensar a falta de calor humano por meio de relacionamentos com animais. Divórcio, encontros infrequentes com os filhos, solidão, tudo isso poderia ter levado Anatoly a buscar um amor incondicional, que ele achava que os animais poderiam lhe proporcionar. Mas a natureza não conhece concessões. Um javali permanece selvagem independentemente da quantidade de amor que lhe é dada. Seus instintos foram moldados por milhões de anos de evolução. E nenhuma quantidade de sentimentos humanos pode mudá-los. Anatoly tentou se sobrepor às leis da natureza com a força de seu desejo, e a natureza respondeu com toda a sua crueldade. Essa história me ensinou muito. Percebi que boas intenções nem sempre levam a bons resultados, que o amor sem compreensão pode ser destrutivo, que os limites entre o homem e a vida selvagem existem por uma razão. Eles estão escritos no sangue de milhares de gerações de nossos ancestrais. Agora o terreno de Anatoly está vazio. Os vizinhos dizem que javalis selvagens às vezes vão até lá à noite, provavelmente parentes de Boris. Eles estão procurando comida, que costumavam encontrar aqui regularmente, mas o homem que os alimentava se foi, e isso provavelmente é o melhor. Sempre me perguntam, essa tragédia poderia ter sido evitada? Teoricamente, sim, se Anatoly tivesse ouvido o veterinário, os vizinhos, a voz da razão. Se ele tivesse percebido que um animal selvagem não é um projeto para realizar seus sonhos, mas um predador perigoso. Mas para fazer isso, ele teria que desistir de sua crença na bondade do mundo. Não estou julgando Anatoly Petrenko. Há algo tragicamente belo em sua história. Um homem acreditou em seu sonho até o fim, mesmo quando isso o estava matando. Mas sua morte é uma lição para todos nós. Uma lição de que amar a natureza não significa não entender suas leis, que romantizar a natureza selvagem pode custar vidas. Essa história também me transformou. Fiquei mais atento aos limites entre o mundo humano e o mundo natural. Percebi que o respeito pela vida selvagem começa com o reconhecimento de seu perigo, que o verdadeiro amor pelos animais não é uma tentativa de domesticá-los, mas uma disposição de deixá-los como a evolução os criou. Na casa de Anatoly, encontrei um registro inacabado em meu diário. Amanhã tentarei uma nova abordagem para a domesticação. Boris deve perceber que sou seu amigo. Essas palavras, escritas na véspera da tragédia, tornaram-se o epitáfio de um sonhador que havia superestimado o poder da bondade humana e subestimado o poder dos instintos selvagens. Meses após o funeral, continuei a receber cartas de pessoas que souberam da história de Anatoly pelo noticiário local. A maioria escreveu sobre casos semelhantes em suas famílias ou vizinhanças. Descobriu-se que as tentativas de domesticar animais selvagens não são tão incomuns. Elas geralmente terminam de forma menos trágica e não são noticiadas nos jornais. Uma carta em particular me chamou a atenção. Uma mulher da região de Kiev contou que seu marido estava tentando domar uma raposa há 2 anos. A história seguia o mesmo cenário: alimentação regular, criação gradual de laços, construção de um cercado. Tudo terminou com uma mordida, raiva e uma série de 40 vacinas.
Se não fosse pelas vacinas, ela escreveu, poderia ter sido como com seu Anatoly. Percebi que a história de Boris, o javali, não era um incidente isolado, mas um sintoma de um problema mais profundo. As pessoas, especialmente as que vivem nas cidades, estão perdendo o contato com a natureza e estão começando a perceber os animais selvagens pelo prisma dos desenhos animados e dos livros infantis, onde os ursos são gentis, os lobos são nobres, e todos os animais só sonham com a amizade com os humanos. Para entender melhor esse problema, decidi me reunir com treinadores profissionais e zoólogos. A primeira conversa foi com Igor Sidorenko, que trabalha no circo há 30 anos e sabe mais sobre comportamento animal do que muitos cientistas. Suas palavras viraram de cabeça para baixo minha ideia do que chamamos de domesticação. Veja, disse-me Igor, fumando um cigarro entre os ensaios, nem mesmo os animais de circo são domesticados no sentido pleno da palavra. Eles apenas respondem reflexivamente e condicionalmente aos comandos em troca de comida. Mas custa ao treinador cometer um erro, relaxar, mostrar fraqueza, e um leão gentil pode destruí-lo em um segundo. Ele me contou algumas histórias que nunca foram publicadas na imprensa, sobre como os treinadores mais experientes foram gravemente feridos por animais com os quais trabalharam durante anos, sobre um urso que subitamente atacou seu dono após 10 anos de trabalho conjunto, sobre um tigre que parecia domesticado até decidir que um homem estava invadindo seu território. A selvageria não é um hábito ruim que pode ser corrigido com afeto, explicou Igor. É um programa gravado nos genes por milhões de anos de luta pela sobrevivência. E esse programa é mais forte do que qualquer sentimento humano. Anatoly não entendeu isso, e é por isso que ele pagou o preço. Do circo, fui para o zoológico, onde me encontrei com a zoóloga-chefe Helena Vassilievna, uma mulher com 30 anos de experiência trabalhando com animais selvagens. Ouviu a história de Anatoly e balançou a cabeça. Há cada vez mais casos assim. As pessoas leem na internet sobre lobos e ursos de estimação, assistem a vídeos de blogueiros que supostamente vivem com animais selvagens. Ela me mostrou estatísticas sobre ferimentos causados por animais selvagens na região nos últimos 5 anos. Os números eram assustadores, desde mordidas de raposas e guaxinins até ataques de lobos e ursos. A maioria das vítimas eram pessoas que tentaram alimentar, domesticar ou simplesmente se aproximar de animais selvagens. E esses são apenas casos oficiais, explicou Helena Vassilievna. Muitas pessoas escondem esses incidentes, especialmente se elas mesmas provocaram o animal. Fiquei particularmente impressionado com a história de uma família que alimentou uma ursa com filhotes perto de sua dacha por 6 meses. No final, o urso destruiu a casa em busca de comida quando os proprietários foram à cidade. Eles pensaram que estavam fazendo uma boa ação, contou o zoólogo. Como resultado, o urso teve de ser abatido porque se tornou um perigo para as pessoas. Comecei a pesquisar casos semelhantes em outros países. Descobri que o problema era global. No Zewa, dezenas de ataques de animais selvagens a pessoas que tentaram domesticá-los ou alimentá-los são registrados todos os anos. No Canadá, há um serviço especial que lida com ursos que se acostumaram com a comida humana e se tornaram agressivos. A história do americano Timothy Treadwell, que viveu entre ursos selvagens no Alasca por 13 anos, acreditando ser seu amigo e protetor, é particularmente reveladora. Ela terminou com o urso matando ele e sua namorada. Os últimos momentos da vida de Treadwell foram gravados por uma câmera, uma gravação tão horrível que nunca é mostrada na íntegra. Ao estudar esses casos, percebi que Anatoly não era o único em seu delírio. Há muitas pessoas assim, e elas têm uma coisa em comum: projetam emoções e motivos humanos em animais, que vivem sob leis completamente diferentes. Esse fenômeno, que os psicólogos chamam de antropomorfismo, pode ser mortal. De volta ao vilarejo de Berezniak, conversei mais uma vez com os vizinhos de Anatoly. Maria Ivanovna me mostrou as fotos que ele havia lhe dado para ver pouco antes da tragédia. Nas fotos, Anatoly está ao lado do javali, oferecendo-lhe comida e até tentando acariciá-lo. Em seu rosto, há o sorriso feliz de um homem que acredita ter conseguido o impossível. Ele tinha muito orgulho dessas fotos, contou a senhora idosa. Ele costumava dizer: "Está vendo, tia Masha? Como o Boris é gentil, ele não tem mais medo de mim. Mas eu olho para essas fotos e vejo algo terrível nos olhos do javali. Nem mesmo raiva, mas um tipo de prontidão fria, pronto para matar. Essas fotos se tornaram para mim a chave para entender o que aconteceu.
Elas mostraram que o javali realmente não tinha medo de Anatoly, mas não se tratava de confiança, e sim do desprezo do predador pela vítima. O animal avaliou o homem como uma ameaça ou presa em potencial, e em algum momento, a balança se inclinou a favor de Anatoly. Mostrei as fotos a um especialista em comportamento animal do Instituto Zoológico de Kiev. Sua análise foi impiedosa. Observe a postura do javali. Ele está pronto para atacar. Suas orelhas estão presas, seu focinho está abaixado, seus músculos estão tensos. É uma postura clássica de pré-ataque. O homem da foto está correndo perigo de vida, mas ele nem percebe. A tragédia era inevitável desde o momento em que Anatoly decidiu levar seu relacionamento com o javali para o próximo nível. O animal percebeu suas tentativas de aproximação como um desafio ao seu domínio. Na natureza, essas situações são resolvidas de forma simples. O mais forte mata o mais fraco, sem compromisso, sem piedade. Ao estudar os últimos registros do diário de Anatoly, descobri detalhes perturbadores que não havia percebido na primeira leitura. Uma semana antes da tragédia, ele havia escrito sobre o comportamento estranho de Boris. O javali começou a reagir de forma mais agressiva à presença de outras pessoas, começou a marcar o território com urina e tentou várias vezes quebrar a cerca do curral. Todos esses eram sinais claros de que o animal estava se preparando para defender seu território. Um zoólogo profissional teria reconhecido esses sinais e tomado providências, mas Anatoly os interpretou à sua própria maneira. Boris está ficando mais confiante. Isso é bom. Significa que ele se sente seguro perto de mim. No dia anterior ao ataque, uma última anotação apareceu em seu diário. Amanhã tentarei visitar Boris sem alimentá-lo. Apenas me sentarei ao lado dele, conversarei com ele. Apenas sentarei ao lado dele, conversarei com ele. Acho que estamos prontos para esse passo. Essas palavras soaram como um julgamento. Anatoly estava prestes a quebrar a única regra que ainda impedia o javali de atacar. Ele queria entrar no cercado sem levar comida. Para o javali, isso significava apenas uma coisa. O homem não tinha vindo como um alimentador, mas como um competidor. Os instintos territoriais não deixaram escolha para o animal. Ele tinha que expulsar o invasor ou destruí-lo. A natureza não permite concessões. A natureza não permite concessões. Quando contei essa história a uma psicóloga especializada em comportamento viciante, ela comparou Anatoly a um jogador. Ele recebia uma dose de adrenalina a cada contato bem-sucedido com o javali. Toda vez que o animal pegava sua comida e não atacava, Anatoly sentia a euforia de um vencedor. Ele precisava de mais e mais emoções, mais e mais contatos arriscados. Isso explica por que Anatoly ignorava os avisos de seus amigos e o bom senso. Ele era viciado na sensação de poder sobre uma fera selvagem. Cada dia sem incidentes o convencia da correção do caminho que havia escolhido. E quando o desfecho chegou, era tarde demais para mudar alguma coisa. Os caçadores locais me falaram sobre as regras de comportamento ao encontrar um javali na floresta. A primeira e mais importante é nunca dar as costas e fugir. Segundo, não tente se aproximar, mesmo que o animal pareça calmo. A terceira é sempre ter uma rota de fuga. Anatoly quebrou todas essas regras ao mesmo tempo, entrando no cercado com o animal enfurecido. Na floresta, o javali pode pelo menos fugir, se não se sentir ameaçado, explicou-me o experiente caçador. Mas no cercado, ele está preso. A única saída para ele é através de um homem. Tolia encurralou o animal e ficou entre ele e a liberdade. É puro suicídio. Tentei entender o que Anatoly sentiu nos últimos minutos de sua vida. De acordo com os vizinhos, ele não gritou de dor, mas de surpresa. Boris, o que você está fazendo? Maria Ivanovna ouviu. Até o fim, ele não conseguia acreditar que seu amigo havia se transformado em um assassino. Esse detalhe me chamou particularmente a atenção. Mesmo morrendo com as presas e os cascos do javali, Anatoly não perdeu a fé em seu sonho. Ele considerou o que estava acontecendo como um erro, um mal-entendido que poderia ser corrigido com palavras. Mas um animal selvagem não entende as palavras humanas quando o programa de matança de seu cérebro está ativado.